Nós estaremos lendo em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do 7 ao 13. Eu estarei lendo um e a igreja lerá o outro. Amém, igreja? Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, ficamos animados quando soubemos da sua fé. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês? Por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Que o próprio Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus preparem o nosso caminho até vocês. A igreja diz: Amados, hoje é o terceiro domingo de novembro. E hoje, para nós batistas, hoje é o dia da educação teológica. Esse é o texto áureo. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitado para toda boa obra. Amém? Então veja, texto áureo, porque literalmente ele fala, para a educação na justiça. Muito bem. Queridos irmãos, alguns versos antes, inclusive irmão Yuri, alguns versos antes do texto áureo, vai mostrar Paulo falando para o jovem Timóteo, a qual ele considerava como filho. Ele vai dizer para Timóteo permanecer naquilo que ele aprendeu, que ele foi inteirado, sabendo de quem o aprendeu, e que desde a infância, ele sabia as sagradas. Então, desde bebê, nós precisamos ensinar a palavra de Deus para os nossos filhos. Texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 7, ele também vai fazer essa ênfase. Deuteronômio 6, do 4 ao 7, ele vai dizer assim: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus e de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Então, veja a orientação de Deus para que as crianças elas sejam ensinadas, sejam educadas nos caminhos do Senhor, ou seja, que seja ensinada a palavra de Deus, que as crianças recebam uma boa teologia, queridos irmãos. É muito mais do que você dar um desenho para a criança pintar. Claro que depende muito da idade e tem que ter algumas atividades lúdicas, mas desde pequenininho, desde quando você estiver dando banho ali na banheira, não é, do bebê, onde hoje em dia existe já Bíblia do bebê, não sei se vocês já viram, né? Ela pode molhar, é apenas algumas ilustrações,
mas que ele entenda que ali é uma Bíblia, ele já vai se depois vai crescendo e recebe uma outra mais ilustrada e melhor, não é? E assim sucessivamente. Mas o cuidado que se deve ter na educação teológica para a criança é algo que nós não podemos negligenciar. Nesse texto de Deuteronômio, ele é conhecido como a primeira declaração de fé da história, né, do povo de Deus. A primeira declaração de fé. Porque o povo ali de Israel, que foi escolhido, né, que foi um povo eleito, para ser luz para as outras nações, eles passaram muito tempo ali no Egito. E no Egito eles adoravam todo tipo de coisa, né, e dizia que era Deus. Não é? Então era animais, não é? Então era metade animal, metade forma de gente. O próprio rio para ele era um deus. E enfim, tinha vários, tudo era Deus ali para ele, vários deuses. E o povo de Deus foi criado ali naquele meio. Então precisou-se deixar isso muito claro para o povo de Deus. Ouve, Israel, ouve, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor, não existe outro. Todos os outros deuses dos povos são ídolos. Deus só existe um. Então isso tem que ficar muito claro. E veja a preocupação aqui de Deus, onde usou Moisés aqui, para de fato deixar isso muito claro no coração do pequenino, no coração da criança. Queridos irmãos, pense algo que eu tenho meditado e tem me incomodado muito, é essa questão da educação, onde boa parte do tempo dos nossos filhos não está sendo educado por nós, mas sim por outras pessoas. Já perceberam isso? Outras pessoas, muitas vezes o pai ou a mãe trabalha o dia inteiro, fica fora. A criança fica horas em uma creche, em uma escola. E qual é a cosmovisão que essa criança está recebendo? Qual é o ensino que ela está tendo? Até porque vocês sabem que eles não vão se deter em ensinar português, matemática, né? Em ensinar disciplinas realmente que venham fazer a diferença na vida dela. Mas o que eles vão passar é a visão de mundo que eles têm. É a cosmovisão dele, que o educador, professor, enfim, o nome que queira dar. Mas não tem como se separar disso. Quem está a maior parte do tempo com nossos filhos vai estar passando toda a visão de mundo que ele tem. E se for algo que vá de encontro com a sua fé, se for algo que vá de encontro com a palavra de Deus, veja a importância que nós temos de estudar a palavra do Senhor para transmitir para os nossos filhos. Claro que precisamos saber passar isso para ele. E muito mais do que falar, ou usar recursos, métodos, não é? Ou atividades litúrgicas, muito mais do que isso, que às vezes ainda assim a criança tem dificuldade de aprender. Mas muito mais do que isso, a criança aprende com o nosso exemplo. Ele vai aprender com a nossa vida. Então, o nosso exemplo é que vai falar mais alto e vai fazer a diferença na vida dos nossos filhos. Se os nossos filhos, se eles participam do culto doméstico conosco na mesa, se ele percebe que em casa nós oramos, que nós nos ajoelhamos, se ele vê a forma como nós nos tratamos e ele encontra ali Cristo, atitudes de um cristão, com certeza ele está recebendo uma boa educação teológica. Com certeza. Mas o nosso cuidado deve ser realmente macro, deve ser geral, e um cuidado muito grande com aquilo que a criança ou adolescente, não é, está recebendo da internet, não é, das redes sociais e da escola que a pessoa está. Onde de fato, se ele for um crente, ele vai se sentir ali um peixe fora d'água. Ele vai perceber que não faz parte daquele mundo.
não faz parte daquele lugar. Não é verdade? Então daí a importância, queridos irmãos, do estudo, do ensino teológico e de nós principalmente ensinarmos para os nossos filhos, desde pequenininho, desde novinho, desde bebê, temos que ensinar. Viu Paulo elogiando Timóteo, viu Moisés aqui ordenando para que Israel assim o fizesse. Certo? E quando a gente já está grande, já sou um crente adulto, maduro ou idoso, a gente vai parar por aí? Já chegou no nível do aperfeiçoamento teológico? Não, nós não paramos. O Salmo 1, salmo muito conhecido, que ali eu falo sempre que é o segredo da felicidade. A felicidade que o mundo tanto procura, né? Eu digo, quer ser feliz? Leia o Salmo 1. Por que leia o Salmo 1? Porque ele diz o quê? Bem-aventurado. O que é bem-aventurado? Mais que feliz. Bem-aventurado aquele que ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, entende-se por lei do Senhor pela palavra do Senhor, palavra de Deus. Então, a ordem do Senhor é que nós devemos meditar de dia e de noite. Queridos, não vai ser comum nos dias de hoje você ver e ouvir pessoas dizendo assim: Deus me abandonou, Deus não escuta minhas orações, já não aguento mais, estou no fundo do poço. Muitas pessoas dizem isso, mas lá no fundo, nunca que elas obedeceram esse mandamento de meditar na palavra de Deus dia e noite. Na verdade, Deus não abandonou ninguém. Deus é que de fato foi esquecido, foi abandonado. Porque a Bíblia diz que devemos meditar dia e noite. E as pessoas estão buscando os seus próprios prazeres, seguir aquilo que deseja o seu coração, que a Bíblia diz que é enganoso, mais do que todas as coisas, que é corrupto, que é perverso. Quem o conhecerá, disse Jeremias, não é? E aí, quando está no fundo do poço, porque Deus me abandonou? Quando que o segredo da felicidade é meditar na lei do Senhor, na palavra de Deus, dia e noite. Mas as pessoas não têm tempo para isso. Alguém disse, eu não lembro exatamente qual foi o teólogo, mas um pensador, ele disse assim que o bom das redes sociais é que ela vai ser a prova de que o que impediu as pessoas de buscarem a Deus não foi falta de tempo. Porque o tempo que as pessoas, que boa parte das pessoas ficam nas redes sociais, se você for cronometrar, e pior que o telefone já faz isso, creio que quase todos fazem isso já, não é? Então é um tempo incrível, terrível, é alto, é imenso. E como não tem tempo para estudar, para examinar a palavra de Deus, a palavra do Senhor? Em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 13, tem um grande homem de Deus, que aprendeu aos pés de Gamaliel, um grande homem de Deus, um homem rico em dons espirituais, o apóstolo Paulo. No versículo 13 do capítulo 4 de 2 Timóteo, ele diz assim: quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos.
Então, Paulo, mesmo prevendo o seu martírio, porque no versículo 6 ele diz: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele diz que já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda, né? Então, mesmo prestes a partir, ele pede que seja levado até ele além da sua capa para proteger do frio, mas ele pede os pergaminhos, ele pede os livros, ou seja, ele pede os rolos de papiro, onde possivelmente ali estava o Antigo Testamento. Ele pede os pergaminhos, que eram folhas de velino, feitas de peles de animais tratada, um material inclusive extremamente caro, que provavelmente continha cópias das suas cartas, ou ele poderia utilizar para escrever outras cartas para as igrejas, como escreveu muitas, conhecidas como as cartas da prisão. Então, Paulo não se considerou que já estava no auge do aprendizado, mas até o último dia da sua vida, ele procurou estudar a palavra de Deus. E detalhe, Paulo era um homem inspirado por Deus. Inspiração é o sopro de Deus. Ele era inspirado pelo Senhor. Inclusive, sempre aproveito esse momento para dizer que hoje em dia ninguém mais é inspirado, não é? Deus nos ilumina para pregar e para entender a sua palavra, mas inspiração foram apenas aqueles 40 homens que escreveram as Sagradas Escrituras. Eles foram inspirados por Deus, o sopro de Deus sobre a sua vida. Então veja o exemplo de Paulo. Quando ele escreve a Timóteo na primeira carta, ele cita o Evangelho de Lucas, e ele faz referência a Lucas como Sagradas Escrituras. Pedro também fala das epístolas de Paulo, dizendo que são escrituras sagradas. Então, meus amados irmãos, Paulo está ensinando, está estudando cada vez mais até o último dia da sua vida. Quando lemos 1 Coríntios 2,13, diz assim: as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ou seja, inspiração verbal. Os autores da Bíblia, eles não deram as suas próprias interpretações pessoais, mas eles escreveram a mensagem que lhes foi dada por Deus. Vejamos também 2 Pedro, capítulo 1, versículo 20 e o versículo 21. 1 Pedro, capítulo 1, que diz assim: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Então o próprio texto sagrado já está dizendo, profecia da Escritura. Ou seja, profecia, ele faz referência à palavra de Deus, onde Deus soprou e eles tão somente escreveram aquilo que Deus assim o ordenou. Palavra de Deus, é essa palavra que precisa ser estudada. Infelizmente, algumas instituições teológicas
apesar de ter esse nome, muitas não são fiéis às Sagradas Escrituras. Como eu já falei, há muitos que falam que são teólogos. Como teólogo? Se eles não têm fé. Se ele não crer que Cristo, de fato, ele era 100% Deus e 100% homem, que ele morreu, mas que ressuscitou ao terceiro dia, que a Bíblia, ela não contém, ela não se torna, mas ela é a palavra de Deus. Se alguém não crê nisso, jamais pode ser chamado de teólogo. Eles não têm fé, eles não creem nas Sagradas Escrituras. A palavra de Deus, meus amados irmãos, ela é útil. O homem, ele pode ter algumas dificuldades, eles podem divagar sobre genealogias, sobre algumas passagens que podem nos parecer obscuras, mas a mente conduzida pelo Espírito Santo de Deus vai perceber que há sim aqui na Bíblia um alimento espiritual em cada palavra que procede da boca de Deus. Então, o verso 16, conforme nós lemos de 2 Timóteo, o capítulo 3, o verso 16, diz que toda a Escritura é inspirada, ela é útil para o ensino, é útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, a Bíblia é útil porque ela não somente destaca o erro, mas ela apresenta como deve ser corrigido. Efésios capítulo 4, versículo 28, por exemplo, diz assim: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Então a primeira parte ele usa para repreender: quem furtava, não furte mais. E a segunda parte ele usa para corrigir. A Bíblia, ela é útil para instruir em justiça. Então ela, primeiro, recapitulando, ela é útil ao ensino, porque ela vai apresentar a mente de Deus, ela vai falar sobre temas como a Trindade, os anjos, a doutrina do homem, a doutrina do pecado, salvação, santificação, igreja, escatologia, que são acontecimentos futuros. Então ela é útil para ensinar. Então ela de fato pode nos ensinar. Ela é útil para corrigir, destaca o que é errado e apresenta como pode ser corrigido. E ela é útil para instruir em justiça. Então a graça de Deus, ela vai nos ensinar a viver uma vida piedosa. Mas a palavra de Deus, ela vai descrever em detalhes o que constitui essa vida piedosa. Ou seja, vida piedosa é aquela vida de fato que demonstra amor pelas coisas que são do alto, devoção, compaixão pelo sentimento, pelo sofrimento de uma outra pessoa, né? Misericórdia. Ou seja, é uma virtude que só tem quem realmente é cheio de Deus, quem realmente ama o Senhor. Esse sim tem uma vida piedosa. E aí eu quero reforçar algo para os irmãos. Esse versículo traz grandes implicações. Diz que é inspirada por Deus, diz que é útil para ensinar, para repreender, para corrigir, para educar. Muitas vezes as pessoas dizem assim: eu tenho um temperamento, é o meu jeito. As pessoas dizem isso. Então, quer dizer que a Bíblia não é útil para ensinar, para repreender, para corrigir? Muitas vezes as pessoas se apegam nesses subterfúgios, porque na verdade não querem dar ouvidos à palavra de Deus. As pessoas não querem dar ouvidos. É muito melhor dizer que é o jeito da pessoa, que é uma síndrome, que é uma doença. É muito melhor do que de fato se esforçar para andar na linha como Deus manda, como a Bíblia manda. Já parou para pensar? Querido, se a Bíblia diz, se ela é inspirada por Deus, que ela é útil para ensinar,
implica que o homem que se entrega ao Senhor, ele pode aprender. Implica que ela pode nos repreender. Ou seja, ela de fato denuncia os nossos pecados. Mostra mesmo. Eu sei que hoje em dia as pessoas não querem mais ouvir repreensão. Querem ouvir bênçãos, né? Prosperidade, bênçãos. Mas o que adianta a pessoa ficar tranquilamente, confortavelmente no banco da igreja, achando que vai para o céu e quando morrer ir para o inferno? Então é melhor que escute a voz de Deus, a repreensão de Deus. Repreensão de Deus é coisa boa. O ruim vocês já sabem, já preguei aqui Romanos 1. O ruim é quando Deus diz: eu entrego você a você mesmo. Você está solto, faça o que você quiser. Você é livre. O ruim é quando Deus deixa você ouvir aquele conselho que diz assim: se te faz feliz, então não tem problema. Aí alguém já botou embaixo: assinado Satanás. Já ouviram isso? Achei interessante essa ilustração. É interessante. Porque o bom é quando Deus nos confronta mesmo. Porque isso é uma demonstração de amor. Tal quando um pai confronta um filho. Muitas vezes dói mais na gente. Mas temos que repreender. Temos para o bem dele. E sofrer mais ainda, porque muitas vezes só vai ter noção mais para frente. Quando tiver mais maduro, ou quando ser um pai e uma mãe. É difícil, mas nós temos que repreender. Um dia a ficha vai cair, não é possível? Não é? Um dia vai entender isso. O verso seguinte diz assim, 17 do capítulo 3 de 2 Timóteo: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Perfeitamente habilitado. Ou seja, a palavra do Senhor faz a diferença em nossas vidas. Acontece conosco, com aquele que ama a palavra, que estuda, a qual a Bíblia também diz que o salmista, no Salmo 119, não é? Diz que a palavra é mais doce do que o mel, não é? Diz que é uma lâmpada, né? Uma luz para os nossos caminhos. Então, aquele que ama a palavra do Senhor é transformado por ela, há uma mudança de vida. E acontece o que aconteceu com Agostinho de Hipona. Agostinho teve uma vida, antes de se converter, terrível, vivia na imoralidade. E aí, certa vez, ele passando numa rua, e uma pessoa a qual ele já teve um envolvimento pecaminoso, passa por ele, e ele não fala, ele acelera os pés, e a mulher olha para trás e diz: Agostinho, Agostinho, não está me conhecendo? Sou eu. Ele olha para trás e ele fala: eu sei quem é você, mas eu não sou mais eu. Eu mudei, sou outra pessoa, eu fui transformado, eu nasci de novo. Então assim, ele teve um encontro com a palavra de Deus, ele mudou radicalmente, radical. Ele mudou mesmo, mudou e acabou. Porque a palavra de Deus transforma. Ele busca de fato alcançar a estatura do varão perfeito. Busca isso, é uma escadaria sem fim, temos que buscar. Até Jesus voltar vai ser assim. Entendeu? Ele mudou. Agostinho, inclusive, ele escreveu um livro chamado Cidade de Deus, refutando a República de Platão. Não é? Platão com as ideias, né? Platão, ele que bebeu, né? Ali ele foi discípulo de Sócrates, né? Mas todos eles que bebeu um pouquinho do outro, mas ele se distanciou. Assim como depois veio Aristóteles, né? Se distanciou um pouquinho também de Platão. E Platão escreveu a República, onde ele centraliza tudo, né? No Estado. Ele achava que o Estado tinha que inclusive definir a questão de natalidade. Quem deve nascer, quantas pessoas devem nascer, tem um controle sobre isso. Ou seja, o Estado quer ser Deus, né? Que é Deus que deve definir. E Deus manda ter filhos, é um mandamento do Senhor, né?
E aí Agostinho escreve a Cidade de Deus. Inclusive, não só como religioso, Agostinho é considerado um grande filósofo também. Então, e a filosofia nada vai de encontro com a palavra, muito pelo contrário, né? Filosofia, ele busca o saber, o amor, o saber. E eu questionei certa feita um grande filósofo vivo, tem quase 90 anos, foi meu professor de filosofia, Ferreirinha. Até hoje ele dá aula. Eu disse, Ferreirinha, como conciliar, né, a filosofia com a teologia? Ele disse, é simples, que ele ama muito filosofia. Ele diz, os filósofos sempre buscaram o conhecimento, sempre buscaram o saber. E foi o que Deus fez? Deus se fez carne, e em Cristo Jesus ele disse, olha aqui o saber, olha aqui o conhecimento. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Querem a verdade? Está personificado em Cristo. Querem o caminho? Está personificado em Cristo. Querem vida, sentido para viver, razão para existir, ter razão, não é para todo dia se levantar, respirar, ter um motivo para ser alegre, para ser feliz. Vida em abundância está em Cristo Jesus. Só em Cristo Jesus. Se for qualquer outra coisa que não seja Cristo, pois se prepare para ansiedade e depressão. Qualquer outra coisa que não seja Cristo. Qualquer outra. Porque você pode perder qualquer coisa. Você pode perder um filho, um marido, uma esposa, um namorado, namorada, um trabalho, dinheiro, qualquer coisa. Mas a razão da nossa vida é maior do que tudo. É Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, meus amados irmãos, a Escritura, ela é absolutamente incomparável com qualquer coisa. Nada está acima das Sagradas Escrituras. Nada. Para os jovens, para aqueles que querem fazer universidade e faculdade, vão dizer assim para você, mas tudo teu é Bíblia, é? Já vem tu com Bíblia, é? Aí você vai dizer, porque ela é incomparável. É a minha visão de mundo, é a minha cosmovisão, é bíblica. Então, onde eu estou tem que caber a minha visão de mundo. Você não quer impor a sua? Não é? Essa é a minha. Me respeito, eu respeito a sua, você respeita a minha. Não é? Respeite, mas é a minha visão de mundo. Não venha fazer chacota, não venha me ridicularizar, não é? Nem nos cursos de humanas, não venham. Não é? Que história é essa? É o preconceito reverso, não é? Então me respeite, não é? Portanto, queridos irmãos, nenhum outro livro, nenhuma coletânea ou outra coisa no mundo é capaz de fazer o pecador perdido tornar-se sábio para a salvação, que não seja a palavra de Deus. Que possamos estudar as Sagradas Escrituras, que possamos dar o devido valor ao seu ensino, que possamos aprender a amar essa palavra. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Irmã Andréa, pode louvar nesse instante? Amém. Irmã Andréa está com oportunidade para louvarmos nesse instante. Glória a Deus. Som. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao nosso Deus. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu
força e refúgio é o Senhor. Enquanto eu viver, com tudo que sou, sempre te